A Patrícia Siqueira contribuiu com o Superchat. Obrigado, Patrícia, perguntou. Não são invencíveis, mas os estragos são irreversíveis, inaceitável. Eu concordo com você, Patrícia, mas nós temos que levar em conta que não existe luta de libertação sem sacrifício. Portanto, quando os povos se libertam, aquilo que foi aqueles sacrifícios, aquelas perdas brutais, como as que sofrem hoje o povo palestino, são recompensadas pela libertação do povo. Não tem outro caminho. Não há na história outro caminho para a libertação que não passe por esses sacrifícios. Márcio Gil contribuiu também com o Superchat. Obrigado, Márcio. A blindagem de Israel a danos são mais consequências do impasse que uma guerra total causaria na região, com o aporte de novos atores árabes na região. As consequências geopolíticas são prevalentes. Aqui é a opinião do Márcio. Obrigado por sua opinião, Márcio. Denise contribuiu com o Superchat também. Para mim, o mais triste é que, quando morre um palestino, os portais não mostram seus rostos, sua família. Enquanto se soldado de Israel mostra até foto do vizinho. É verdade. Boa observação da Denise. Como os meios de comunicação, eles, no exterior e no Brasil, eles invisibilizam as perdas palestinas, desumanizando, faz parte da estratégia de desumanização do povo palestino. Conceição Lima é membro do canal e contribuiu também com o Superchat. Obrigado, Conceição. Breno, que medidas podem ser adotadas para impedir que os Estados Unidos patrocinem Israel, uma vez que tanto os democratas como republicanos estão comprometidos até o pescoço com o lobby sionista? Olha, Conceição, é a pressão interna que é feita nos Estados Unidos. A Kamala Harris, por exemplo, corre o sério risco de perder as eleições por conta da postura que o governo Biden e ela própria tem em relação à questão palestina. Ela tá perdendo o voto da juventude. A juventude e os setores mais progressistas poderão não ir às urnas nas eleições que vão ocorrer dia 5 de novembro. Estamos bem pertinho. E as manifestações populares nos Estados Unidos, os protestos de setores da comunidade judaica nos Estados Unidos, tudo isso faz parte da pressão que deve ser feita sobre os Estados Unidos. Agora, também tem a pressão internacional sobre os Estados Unidos, não é? Também tem que ser feita. Então, por isso que eu acho muito importante um país como o Brasil, que é uma liderança regional, especialmente com o peso e o respeito que tem o presidente Lula, se o Brasil rompe relações com Israel, rompe relações diplomáticas e comerciais, fará com que vários países atuem da mesma forma, e isso também pressiona os Estados Unidos e a União Europeia. Foi o que aconteceu lá atrás, no boicote contra a África do Sul. Então, essa pressão interna e externa que pode levar a uma mudança da política dos Estados Unidos. É uma luta dura, mas tem que ser travada. Antônio Carlos Porcé, membro do canal. Breno, se o governo Lula sequer adotou uma postura digna no caso da Venezuela, o fará nessa necessária ruptura em Israel? Olha, eu não estou em condições de fazer previsões. Eu sei o que deve ser feito por parte de quem é solidário à causa palestina, que é pressionar o governo Lula para que rompa relações comerciais e diplomáticas com Israel, que decrete embargo militar, é a primeira medida, mas que rompa relações comerciais e diplomáticas com Israel. Tem que haver pressão. Eu acho que a postura do presidente Lula, no caso da Palestina, do ponto de vista discursivo, ela tem sido muito combativa, muito assertiva, denunciando o genocídio reiteradamente. Além de denunciar o genocídio, o presidente Lula comparou o governo Netanyahu ao regime nazista. Não é? Há certas medidas que o Brasil já tomou em relação a Israel. Por exemplo, o Brasil não tem mais embaixador em Israel, não houve ruptura das relações diplomáticas, mas houve, digamos, um rebaixamento importantíssimo da representação. Por decisão do presidente Lula, foi suspensa a compra de blindados por parte do Exército Brasileiro, blindados esses que seriam fornecidos pela Elbit, a mais importante indústria militar israelense. Não é? Então, há sinais que o presidente Lula, se houver pressão, se houver apoio à decisão do presidente Lula nesse sentido,
que o presidente Lula pode avançar em relação a medidas mais combativas e concretas contra o regime sionista. Eu tenho muita esperança que depois das eleições, quando o tema eleitoral já não estiver recortando o caminho, que o presidente Lula assuma uma postura prática tão combativa quanto as suas declarações, por certo. Flávio Rodrigues, que contribuiu aqui com $9,99. Contribuição em dólar é bom, né? Porque multiplica por 5,7. Muito obrigado, Flávio. A paz no Oriente Médio só será possível com a saída dos judeus sionistas de todos os rincões do Oriente Médio. Flávio, eu aqui vou fazer uma observação. Eu não concordo. Se eu entendi, eu não concordo com a sua observação. O problema não está nos judeus, sionistas ou não sionistas, não está nas pessoas saírem ou não saírem. Está na existência ou não do regime sionista. Não é a mesma coisa. Veja, vamos fazer uma comparação com a África do Sul? O problema na África do Sul era os boeres serem expulsos da África do Sul? Era expulsar a minoria branca? Não, era acabar com o regime de apartheid. O problema não é racial e não pode ser tratado como problema racial, senão nós trocamos um racismo por outro. A gente vai trocar o racismo anti-palestino praticado pelo sionismo por um racismo anti-judaico? Qual é a diferença? Não, o problema está no regime sionista. Ou seja, não pode existir um regime de supremacia judaica na região. Isto é racismo. Por isso contra isso devemos lutar. Contra isso lutam os palestinos. Mas o que se deseja criar, e essa é a posição das organizações palestinas, o que se deseja criar na Palestina é um Estado multiétnico, um Estado, na minha opinião, deveria ser um Estado laico, um Estado democrático, um Estado no qual possam viver sem supremacismos judeus, palestinos, drusos e quaisquer outros povos. Não é substituindo um tipo de racismo por outro que encontraremos uma solução. Já foi feito isso e nunca funciona. Nós devemos ser contra o racismo em quaisquer situações, em quaisquer condições. Lutar contra o regime sionista é lutar contra uma forma de racismo, mas não é para substituir por outra forma de racismo. É por substituir, repito, por um Estado laico, democrático, multiétnico, no qual possam viver povos das mais diferentes origens e crenças, como é a maioria dos países do mundo. Essa é a minha opinião, Flávio. O Herbert da Silva Pereira, que é membro do canal, a gente está agradecendo a inscrição dele como membro do canal. A Maristela Zancan, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Tenho medo que seja perseguido por incitação à violência. Não podemos te perder, Breno. Mas, Maristela, eu não faço nenhuma incitação à violência. Muito obrigado por suas palavras gentis e solidárias, mas eu não faço nenhuma incitação à violência. Eu aqui estou analisando e colocando minha posição. Incitação à violência cabe nas relações da sociedade civil, não cabe na relação entre os Estados. Né? Ou seja, nós estamos efetivamente diante de um grande conflito. De um lado, esse conflito é uma guerra de ocupação e extermínio, uma guerra genocidária, que é a guerra travada pelo Estado de Israel. Do outro lado, nós temos uma guerra de libertação anticolonial, que é travada pelo povo palestino. É evidente que cada qual tem que se posicionar de que lado está nessa situação, da guerra, favorável à guerra de extermínio e ocupação ou favorável à guerra de libertação. Eu estou claramente favorável à guerra de libertação, eu sei que também é essa sua posição. Isso não é incitação à violência. Incitação à violência só cabe em termos de crimes individuais. Não existe, no âmbito da geopolítica, uma criminalização desse tipo de opinião, porque é uma opinião que diz respeito a um confronto que não foi incitado individualmente por ninguém.
aqui do Brasil, é um confronto que está estabelecido pelo fato de existir um regime colonial, que é o regime sionista, e de existir um povo que luta contra esse regime colonial, que é o povo palestino. Mas, de toda maneira, volto a te agradecer, Maristela. Linda Lins, contribuiu com o Superchat. Breno, a demora de Israel em responder ao Irã significa que estão sem armamento ou será que teme o potencial do Irã? Olha, Linda, eu não conseguiria te responder com precisão, né? Eu tento ser sempre muito fiel aos fatos. Então, se eu não tenho informação, eu não vou aqui fazer uma especulação. Mas as informações disponíveis nos permitem crer que Israel está demorando por duas razões. A primeira razão, para chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre quais os alvos que serão atingidos. A intenção inicial de Netanyahu, por tudo que vazou pela imprensa e também pelos bastidores do mundo, é que ele pretendia atuar contra as instalações nucleares do Irã e contra a sua indústria petroleira, e que os Estados Unidos não aceitavam esses alvos, porque esses alvos trariam uma escalada que podia fugir do controle, ou, eventualmente, esses alvos acabariam tendo como consequência uma desestabilização no preço do petróleo. Então, os Estados Unidos e Israel estariam negociando alvos, na medida em que os Estados Unidos financiam o esforço de guerra israelense, são os grandes fornecedores militares de Israel, às vésperas de uma eleição presidencial, né? Então, o governo dos Estados Unidos estaria buscando pressionar Israel para que escolhesse alvos menos perigosos, alvos com menor repercussão. Segundo, Israel está se preparando para essa situação. É fato. Não é que está sem armamento ofensivo, está sem suficiente armamento defensivo, porque é de se esperar que, se Israel retalha o Irã responderá a Israel. E o sistema aéreo Israel, embora muito eficaz, revelou contra os mísseis iranianos e também contra o Hezbollah deficiências importantes. Tanto é assim que os Estados Unidos mandaram para Israel, muito recentemente, um novo sistema de defesa aérea, mais moderno ainda, para complementar aquele sistema que é capitaneado pelo Domo de Ferro. Então, Israel sabe que virá uma retaliação por parte do Irã, no caso de um ataque. Israel precisa de tempo para reforçar sua defesa aérea. E uma especulação eu faço, mas que ela é óbvia, né? Os Estados Unidos provavelmente não querem que nada aconteça antes de 5 de novembro, porque os cálculos dos Estados Unidos, do governo Biden, Kamala Harris, é um cálculo, creio eu, de que um ataque de Israel ao Irã pode ser o prego no caixão da candidatura de Kamala Harris. Agradeço ao Paulo Luptani, que se tornou membro do Trabalho de Base, membro do nosso canal. André Diniz também, agradeço, também se tornou membro do nosso canal. A Luísa Mercedes é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Breno, quem pode derrotar o Estado de Israel afinal? Uma possível guerra civil israelense, pressão popular no Ocidente ou novos combatentes à luta pró-Palestina? Olha, Luísa, na minha opinião, o desfecho dessa situação será uma crise interna em Israel e possivelmente uma guerra civil. Essa é a opinião, por exemplo, de Ofer Kassif. Ofer Kassif é deputado no Knesset, no parlamento israelense. Ele é membro do Partido Comunista, é o único judeu antisionista no parlamento israelense. E Ofer Kassif, ele tem a opinião de que Israel já está à beira de uma guerra civil. Ou seja, que esse é o passo seguinte, vai se aprofundar a confrontação em Israel a um ponto tal em que a sociedade se dilacera e as distintas alas do regime sionista entram em guerra. Por que isso acontece? Por uma combinação de várias frentes. A frente militar, as dificuldades de estabilizar e de alcançar os objetivos traçados, as dificuldades econômicas que o país passou a enfrentar, o isolamento internacional e as possibilidades de boicote, sanção e desinvestimento. Tá? Então, é uma combinação de todos esses fatores que, creio eu, como aconteceu no caso da África do Sul, provocarão como desfecho uma crise interna do regime sionista. Essa é meu entendimento da situação. Luzia, muito obrigado pela pergunta e pela contribuição.
Marcos contribuiu aqui com o Superchat. Até onde Israel pode esticar a corda com sua política expansionista? Olha, Marcos, eles, como eles contam e calculam que contam com apoio incondicional e restrito dos Estados Unidos e da União Europeia, e consideram que é duvidoso o apoio da Rússia, da China e do Irã até as últimas consequências, Israel considera que é elástica sua política expansionista, que Israel pode atacar simultaneamente várias frentes. Israel, o próprio Netanyahu tem se jactado de estar combatendo em 7 frentes. Né? Por que ele fala em 7 frentes? Vamos lá. Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Irã, Houthis do Iêmen. Eu contei 6 frentes, mas enfim, você veja, é uma guerra expansionista de largo espectro já, e o que Israel considera é que a situação lhe é favorável por conta do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia e por conta de Israel conseguir manter suficiente pressão sobre os governos europeus e dos Estados Unidos para manter esse apoio. O peso do lobby sionista tem muita importância. A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, o papel do lobby sionista dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil, dentro da Argentina, dentro da França, dentro do Reino Unido. Né? Eles operam por dentro a política desses países. É diferente do que... Essa é uma diferença em relação à África do Sul. Não existia um lobby sul-africano dentro dos países. Mas o lobby sionista é pesado, especialmente nos Estados Unidos. Então, claro, na medida em que estica a corda desta política expansionista, Netanyahu potencializa todos os problemas aos quais eu já me referi, que se somam a esses problemas até mesmo da exaustão da sociedade israelense. Né? Ou seja, Israel é um país pequenininho. Israel tem apenas 7 milhões de judeus ali. Desses 7 milhões estão em idade adulta e de combate 2 milhões de pessoas. Parte dessas pessoas são religiosas, se recusam a combater, a legislação até permitia que eles não participassem das Forças Armadas. Então, como é que Israel vai manter esse esforço de guerra? Israel, ou seja, já começa a haver deserção, já há soldados que... O sistema em Israel é que você combate a cada 11 semanas... Agora eu preciso me lembrar aqui. Mas acho que é isso. Você combate a cada 11 semanas e vai para casa descansar. Então, você rotaciona a cada 11 semanas. Tem soldados que não estão voltando para combater. Que não estão voltando para combater. Começa a ter também esse tipo de problema. Não é? Agora, Netanyahu, o principal elemento com o qual conta Netanyahu é esse apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. É isso que decide o jogo em seu favor. Se os Estados Unidos e a União Europeia cortassem o apoio a Israel, Israel seria forçado a uma negociação de paz imediatamente.